A paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast e hoje com o momento pedagógico. E comigo, a nossa querida professora, irmã Carla Rodrigues. A paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, queridos professores. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Amém, né? E uma satisfação também tê-la, né, conosco esse trimestre. E hoje nós estamos aqui com vocês para trazer a dica pedagógica da lição de número 10, que tem por título A Promessa da Proteção Divina. Essa lição, né, ela vem para nos alertar também, né, e também nos fazer renovar, né, a nossa confiança no Senhor, esperança. Então, vai ser muito prazerosa e é algo que vai estar ali reforçando coisas que a gente já sabe, mas que às vezes a gente, vez ou outra, acaba negligenciando, né? Assim como um protetor solar, né? Então, professora Carla, quais são os objetivos, né, para essa lição? Então, pronto. Os objetivos da nossa lição 10 são três. São eles: conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina e compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis e em íntima comunhão com Ele. Bem, então, dentro desses objetivos, né, a gente pensa tanto algo para você já começar refletindo, né, como a palavra-chave, que tem o nome proteção. Então, fazendo aquela introdução mesmo, perguntando, né, aos alunos de que forma o Senhor, né, fala sobre proteção por meio de sua palavra, onde vemos, e a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir essa proteção, como é? Então, e conversando com eles nesse momento de introduzir a aula, até vir, né, aí um momento da dica pedagógica, que aí você pode estar tanto utilizando em um tópico específico no início da aula ou ao final da aula, né, a depender aí do seu planejamento, sua organização e seu tempo de aula também. Professora Carla, que dica você traz para a gente nessa lição? Então, vamos lá, pessoal. Vale a pena vocês lembrarem aos seus alunos que quando a Bíblia fala, né, dessa proteção. Proteção, geralmente, a gente leva a que está acontecendo alguma guerra, né? Tem algo que a gente precisa estar protegido. Só que a nossa guerra, ela não é contra a carne, não é contra sangue, essa guerra, ela não é contra pessoas, ela é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela existe realmente, né? A palavra fala que essa nossa guerra ela é contra os principados, contra as potestades, e nós estamos travando essa guerra, assim, todos os dias. E aí, na nossa leitura bíblica, nós temos duas referências. Uma que é o Salmo 91, muito conhecido, e eu queria frisar que o Salmo 91 começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Então, para que eu descanse à sombra, né, de Deus, eu preciso estar escondida nele. Então, existe essa questão. Eu preciso saber disso. Para ter a proteção de Deus, eu preciso estar escondida nele. A outra referência da nossa leitura bíblica está lá em Efésios 6, também uma passagem bem conhecida que fala sobre a armadura de Deus. Nessa guerra espiritual, onde não é contra carne, não é contra sangue, nós precisamos de armas espirituais. Se a guerra é espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Então, lá em Efésios, nós temos a descrição dessa armadura de Deus, que ele nos disponibiliza para lutarmos nessa guerra espiritual. Então, para que vocês trabalhem com os alunos, para que eles possam memorizar, ter na mente o que representa cada peça dessa armadura, eu sugiro vocês que
Vocês podem fazer um cartaz. Eu fiz aqui um slide, tá bom? Mas vocês podem fazer um cartaz, vocês podem ir montando com eles no quadro, de acordo com o material que você tenha na sua igreja. Você pode fazer é, essa dinâmica, essa atividade aqui, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês. Então, eu fiz aqui um slide. Como eu falei, vocês podem fazer da maneira que vocês tiverem disponibilidade na igreja de vocês. E aí, esse slide, eu fiz uma tabela, né, com a armadura de Deus. E aí, dividi essa tabela em 3 partes. Em uma das partes, nós temos a peça da armadura. Na segunda coluna, o uso. E na terceira, a finalidade dessa, do uso dessa peça da armadura. Eu tenho aqui a Bíblia de aplicação pessoal e ela traz algumas explicações lá no livro de Efésios, né? Quando elas trazem alguma partezinha explicando. Então, ela tem essa explicação sobre a peça da armadura. Se você quiser, você pode usar, se você tiver disponível, a Bíblia, né, de aplicação pessoal ou procurar na internet. E aí ela traz algumas explicações que você pode também usar para incrementar na sua aula para trazer mais um embasamento, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Você vai mostrar, se você for fazer no quadro, você vai montando com seus alunos. Então, você pode chegar e perguntar: vamos lá, primeira peça. Então, nós temos o cinturão, tá? E aí, você pode ir também lá na leitura, né, do capítulo 6 de Efésios e estar lendo com eles, no versículo 14, que diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, você vai lá na palavra verdade e você traz aqui. Para que que serve, né? O cinturão, tá? Então, o cinturão ele está relacionado com a verdade. E qual é a utilidade de eu usar esse cinturão da verdade, né? Nós sabemos que Satanás ele se usa de mentira para nos enganar. Ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos estar firmes na verdade de Deus, né? Para nos protegermos contra essas mentiras de Satanás. Então, se você for escrever, você escreve com o seu aluno lá, lutar contra as mentiras de Satanás. E aí nós vamos para outra peça da armadura, a couraça, né? O que que é a couraça? Vamos ver lá no nosso versículo 14. E vestida a couraça da justiça. Então, você vai chegar lá com seu aluno e vai colocar o uso da couraça, está relacionado com a justiça. Vamos colocando todos os usos e depois vamos fazendo a finalidade? Você pode fazer assim também, desse jeito que eu estou falando, tá bom? Sapatos, o que que diz o versículo lá? O versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, sapatos para que eu possa o quê? Ter prontidão para divulgar o evangelho de Deus, a palavra de Deus, né? Tem aqui, ó, vamos pegar aqui a nossa finalidade. Deixa eu ver aqui, ó. Motivação para proclamar a verdadeira paz disponível em Deus. Então, eu preciso proclamar a palavra de Deus. Escudo. Qual é o uso? Vamos lá no versículo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Então, nós temos aqui, ó, o escudo, ele está relacionado com a fé. Qual é? Proteção contra as setas inflamadas e invisíveis do diabo. Seguimos aqui no versículo. Tomai também o capacete da salvação. Então, ó, o capacete ele está relacionado com a salvação. E aí, ó, a espada, vamos seguir aqui no versículo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ó, essa parte vale a pena você também falar para o seu aluno que a palavra de Deus, que é a espada,
é a única que é uma arma de ataque, né? As outras nós temos todas são de defesa, mas a palavra de Deus é ela que nós usamos como ataque, uma arma de ataque. Ela não vai ser a nossa palavra, não vai ser a palavra de outra pessoa, mas é a palavra de Deus que vai nos proteger, né? Vai ser a maneira que nós vamos atacar, vai ser a nossa arma de ataque. Vamos ver aqui, ó, proteger nosso coração e nossas emoções. Aqui, ó, a couraça, né? Fica aqui na frente, ó, a couraça da justiça. O capacete, proteger nossa mente contra as dúvidas, né? O inimigo, ele sempre tenta colocar dúvida no nosso coração, do perdão de Deus para nossa vida, da nossa salvação, e nós podemos ter em Deus a nossa mente, né, protegida. E por último aqui, ó, a palavra de Deus, como eu falei, a arma de ataque para nos posicionarmos. E aí você pode discutir com seus alunos, para que eles mesmos, se você não quiser colocar as finalidades, deixar que eles falem, ou que eles falem qual é o uso, se baseando no versículo, você também pode fazer assim, da maneira que você vê que vai fazer com que seus alunos participem mais, que eles possam estar interagindo e vocês possam estar discutindo sobre a armadura de Deus. É ótimo esse exercício, né? Porque justamente não só o aluno vai ali participando, interagindo, mas é uma maneira que ele tem, principalmente se você levar algo que ele possa registrar, né? Então ele vai ter ali algo para fixar em sua memória essa relação que tem. E aí a proposta que eu trago, ela é mais para esse momento introdutório de refletir, né? Como Deus nos dotou de capacidade, né? Dotou o ser humano de capacidade de criar coisas para se proteger, né? Nós mesmos temos, né? Essa questão da proteção, que é algo já que nasce conosco, mas além disso, nós criamos, né? Então, com o passar do tempo, criou-se o protetor solar. É interessante que você leve alguns desses objetos e vá mostrando às irmãs, né? E pergunta com qual finalidade a gente usa. E perguntar, né? A gente usa sempre, né? Ou a gente esquece às vezes, como é? Então, temos o protetor solar, por algum tempo, né? Usamos aí as máscaras descartáveis, luvas, óculos de sol, capacete, chapéu, guarda-chuva, né? Joelheiras, protetor auricular. Então, tem diversos, né? Principalmente e se na sua congregação, aí para a classe dos senhores, né? Tiver alguém que trabalhe com equipamentos de proteção, né? Do trabalho. Então, que é justamente capacete, aqueles coletes. Então, se tiver alguém, ele pode ir até vestido e dizer justamente o exercício que Carla fez, só que com esse material que ele usa, né, para o trabalho dele. Então, eu uso esse colete porque as pessoas precisam identificar, ele vai iluminar, tem material diferente, então ele vai explicando ali, né? Aquelas pessoas que usam botas, enfim, há diversas coisas que você pode levar, e também, se tiver pessoas que trabalhem em algum, né, que exerçam alguma função que precise de aparelhos de proteção, né? A irmã Carla, né, por exemplo, trabalha aí em laboratório, então ela precisa de muitos materiais de proteção, né? Então, é nesse sentido para refletir. Mas por que que você usa isso, né? Qual é a finalidade? E normalmente nós utilizamos alguns desses, né, produtos que eu falei aqui, mencionei, em diversas situações e contextos do dia a dia. E não é diferente, né? Na verdade, é para reforçar essa armadura. Então, vejam, quando Carla traz essa reflexão, esse momento de fazer essa associação, né? O que que eu preciso buscar no Senhor, na palavra de Deus, para me proteger? Que armas espirituais o Senhor já me deu, né? Eu não preciso criar, eu não preciso me ancorar em outra pessoa, porque o Senhor já me deu. Ele já me deu essas, né, armas espirituais. Agora, o que eu preciso é o quê? É trazer ali justamente para mais perto de mim. O que eu preciso é
usá-las, é me proteger de fato. E eu faço isso quando eu estou em oração. Então, isso significa que a oração entra naquela história do pássaro, né? Que não anda, ou do avião, que não voa só com asa. Então, eu não posso ter só aquele momento de leitura bíblica, né? Mas eu preciso ser um momento de leitura bíblica, de reflexão, de meditação, atrelado a um momento de oração. Porque sem isso, em algum desses aspectos da minha arma espiritual, né, eu vou estar ali, posso estar deixando de proteger. E aí a gente lembra muito também da função do guarda-chuva em si, né? Por exemplo, você pega alguém aí, né, na sua sala e coloca, segura aí esse guarda-chuva e começa a jogar água, papel, bolinha, o que for, essa pessoa vai usar de diversas, dependendo da direção que for, né, ela vai usar em diversas direções o guarda-chuva para se proteger. Então, da mesma forma, quando nós manejamos, né, a palavra, quando nós nos dedicamos em oração, em jejum, tudo isso são armas espirituais que vamos ali colocando cada coisa no lugar, principalmente a palavra, que é principalmente o que vai aí nos guardar, proteger a nossa mente, tá? Então, esperamos ter contribuído, professor, com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando você, a sua família, o seu ministério. E desde já agradecemos a direção do DENEC pela confiança e oportunidade. Carla, suas considerações finais? Então, pessoal, eu queria só falar aqui que a palavra de Deus, ela já nos alerta que o inimigo, ele brama ao nosso derredor buscando a quem tragar, né? Então, nós precisamos estar atentos. Porém, a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele é o nosso refúgio, que ele é a nossa fortaleza. E nós temos estas armas espirituais à nossa disposição. Então, da mesma forma que a Manu deu o exemplo dos equipamentos de proteção individual, né? Que muitas vezes alguns trabalhadores relutam, não usam, sabem dos perigos que eles estão expostos ao não usando, né? E às vezes não usam. Muitas vezes nós, como cristãos, negligenciamos também o uso dessas armas espirituais que estão à nossa disposição. Então, que nós possamos estar atentos, vigilantes e fazermos uso dessas armas que o Senhor nos disponibilizou. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Você, professor que está assistindo esse vídeo, curta, comente, compartilhe, né? Deixa aí o seu comentário para como tem sido, né, essas dinâmicas na sua aula, de modo a acompanharmos também. Um excelente domingo, que Deus continue abençoando a vida de vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor.